do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o Varão, sejam todos bem-vindos e agradeço por ter vocês aqui comigo, ok? Hoje o nosso tema é sobre as guerras que aconteceram em toda a história da humanidade, desde os primórdios de tudo. Sempre houve guerra. Onde está o homem, ali também estão os conflitos e as guerras. Os povos sempre procuraram pela paz, mas muitas das vezes só obtiveram através das guerras. Uma está ligada diretamente à outra. Você certamente já ouviu falar sobre a Guerra de Troia? Há quem diga que foi o conflito mais importante da Idade Antiga. Lógico, guardadas as devidas proporções. Historiadores modernos garantem que a Guerra de Troia foi, sem dúvida, o conflito mais conhecido e estudado até as guerras entre os gregos e os persas nos últimos 2 séculos antes de Cristo. Uma batalha ferrenha, uma guerra épica que ficou muito conhecida em toda a história foi a Guerra de Troia, narrada por Homero, um poeta e escritor que viveu em torno de 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Outras guerras importantes já tinham ocorrido antes da Guerra de Troia, mas eu vou começar a partir desta. Eu pretendo fazer assim, pessoal, você participa deixando uma sugestão de uma batalha, uma guerra, e eu terei o maior prazer de narrar aqui para vocês, beleza? Vamos lá então. A Guerra de Troia foi um conflito bélico entre aqueus, um dos povos gregos que habitavam a Grécia Antiga, e os troianos, que habitavam uma região da atual Turquia. E esta guerra, que durou aproximadamente 10 anos, aconteceu entre 1300 e 1200 a.C. Troia era uma cidade muito rica e ficava bem localizada geograficamente, com saída de embarcações do mar Egeu para o Mediterrâneo e daí um comércio muito pujante com todo aquele lado do mundo. E isso, é claro, despertava o interesse de outras cidades e reinos que viam em Troia um grande aliado bélico comercial e, num segundo momento, as ambições de uma invasão e domínio dessa poderosa cidade. Mas, com certeza, não seria nunca uma tarefa fácil de conquistar e dominar Troia. Os troianos tinham fama de nunca terem sido vencidos e muito menos dominados por outros povos. Troia tinha nada mais, nada menos que uma das maiores frotas marítimas e um dos mais equipados, poderosos exércitos de guerra que o mundo conhecera até então. E isso aumentava ainda mais o desejo dos gregos em conquistá-la. E para os generais e soldados gregos que o tempo todo estavam buscando fama, glória e poder, a conquista de Troia seria sem dúvida um dos maiores feitos da história mundial. Consideremos também que muitos historiadores e arqueólogos afirmam que a Guerra de Troia aconteceu de verdade. Vamos ver aqui, então, o lado lendário dessa guerra. Na obra Ilíada de Homero, os gregos e troianos entraram em guerra por causa do rapto da princesa Helena de Esparta, ou de Troia, como ficou mais conhecida. Ela era a esposa do rei Menelau e foi sequestrada por Paris, filho do rei Príamo de Troia. Isto ocorreu quando o príncipe troiano foi a Esparta em missão diplomática e acabou apaixonando-se por Helena. O rapto deixou Menelau enfurecido, fazendo com que este organizasse um poderoso exército. O general Agamenon foi designado para comandar o ataque aos troianos, usando o mar Egeu como rota. Então, mais de 1000 navios foram enviados para Troia. Essa frota enorme de navios só foi possível porque o rei grego fez alianças com outras cidades para juntos atacarem Troia. Talvez aqui pudesse haver um número superestimado de navios, mas, de qualquer forma, foram centenas deles que partiram para a empreitada.
Como foi a guerra? Vejamos. O cerco grego à cidade troiana durou cerca de 10 anos, mas é claro que antes e durante esses 10 anos, vários conflitos aconteceram, onde centenas e milhares de soldados de ambos os lados foram mortos. Mas após esse tempo, a guerra em si aconteceu, e é aí que morrem o rei Menelau e o famoso soldado Aquiles. Este teria sido alvejado por uma flecha em seu calcanhar, rompendo seu tendão, e por isso chegou até nós aquela famosa frase, calcanhar de Aquiles, ou tendão de Aquiles. Ele ficou impossibilitado de lutar com toda a capacidade que tinha, mas mesmo assim, contam-se que Aquiles lutou o dia todo e ao pôr do sol, as luzes do crepúsculo iluminavam a batalha final, e mesmo com a perna inutilizada, ele matou dezenas de soldados troianos. Mas enfim, terminou uma das mais conhecidas e sangrenta batalha que nós já conhecemos. Na história de Homero, os gregos deram de presente aos troianos, como prova de sua amizade e respeito por eles, um enorme cavalo de madeira. Os troianos teriam levado esse presente para dentro da cidade, ultrapassaram os portões e deixou ali no pátio na entrada. Daí a famosa frase presente de grego. Dentro deste cavalo, pessoal, havia dezenas de soldados que saíram por uma portinha na lateral ali durante a noite e mataram os guardas das fortalezas principais e depois iniciaram a guerra contra os soldados de Troia. Durante muitos séculos, acreditava-se que a Guerra de Troia fosse apenas mais um dos mitos da mitologia grega. Porém, com a descoberta e o estudo de um sítio arqueológico, ou vários desses, na Turquia, pôde-se comprovar que este importante fato histórico da antiguidade realmente aconteceu. Muitos aspectos entre mitologia e história ainda não foram identificados e se confundem entre si. Mas o que se sabe é que de fato esta guerra aconteceu. Os gregos usaram o tal sequestro da princesa para invadir a cidade de Troia, mas na realidade, como já dissemos, havia muito interesse dos gregos nas riquezas de Troia. Fontes da época sugerem que essa cidade era muito rica e tinha uma grande reserva de alimentos, e isso com certeza despertou o interesse dos gregos por ela. Beleza, pessoal? Finalizando aqui então, a Guerra de Troia realmente aconteceu e eu trouxe esse resumo aqui para vocês de uma forma simples e de fácil compreensão. Se você gostou, deixe aqui um comentário, o seu like e se inscreva também aqui no Toy Story, beleza? Eu te espero para o nosso próximo vídeo, onde narraremos uma outra batalha importante que aconteceu em tempos de guerra. Tudo bem, pessoal? Como sempre, a todos vocês, o meu muito obrigado.